Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam bem e com saúde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você faria se estivesse frente a frente com o mal, com o diabo e seus demônios? Você sentiria medo ou você lutaria com eles com as suas próprias forças? Se você não sabe a resposta para isso, esse vídeo te ajudará a estar preparado para enfrentar qualquer ataque espiritual usando as palavras da Bíblia. Nenhum demônio se detém diante dessas palavras. Eles a temem e o desejo deles é que vocês não as conheçam e não as usem com as suas bocas. Eu convido vocês a assistirem este vídeo até o fim para que vocês assimilem esse conhecimento. Eu peço também para vocês que vocês se inscrevam no canal e que ativem o sino das notificações. Assim vocês estarão ajudando o canal para que mais pessoas tomem conhecimento dessas verdades e não sejam mais enganados pelo medo e pelas mentiras dos homens. Se puderem também, por favor, compartilhem esse vídeo. Bom, vamos lá. Na comunidade cristã é raro nós ouvirmos nos dias de hoje especificamente como nos defender de ataques espirituais. A verdade é que nem todo mundo está preparado para ouvir sobre as verdades espirituais. Muitos têm medo e preferem não se aprofundar nesse assunto. A primeira coisa que temos que entender é como o inimigo da nossa alma pensa e age. Ele é astuto e inteligente, mas sabemos também que ninguém deve entrar em uma batalha despreparado. Ao entrar despreparado em uma batalha, sem saber o que você vai encontrar, certamente você vai ser derrotado. Outra coisa que devemos entender é que os demônios não são tão poderosos como as pessoas pensam. A verdade para essa afirmação ela pode ser encontrada lá em 1 João 4. Vamos ver o que está escrito lá. Está escrito o seguinte: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vejam, meus irmãos e irmãs, o que temos dentro de nós é muito mais forte e poderoso do que o diabo e as suas legiões de demônios. Aí vocês podem estar se perguntando o que nós temos dentro de nós. O Espírito Santo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. Mas isso também, meus queridos, não significa que a gente não deve estar sempre vigilante. Os demônios, eles podem e causam grandes problemas na vida das pessoas, mas eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser vencidos e nós temos a autoridade para confrontá-los. Por isso é tão importante entendermos essa autoridade que Deus nos deu. O mal opera no reino espiritual e espera nossos momentos de fraqueza para entrar em nossas vidas. Mas existe outro versículo que traz grande poder sobre nossas vidas e o diabo ele não quer que você o conheça. Veja o que está escrito, meus queridos, lá em Tiago, no capítulo 7, no capítulo 4, no versículo 7. Está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que interessante, meus queridos. Apenas baseando-nos neste versículo, nós temos a chave para resistir ao diabo e fazer com que ele fuja das nossas vidas. Então, o primeiro passo para que isso se cumpra é nós nos submetermos a Deus. Isso significa que nós devemos deixar de lado a nossa força, a nossa inteligência e fazer somente a vontade do Senhor. Esse é um passo crucial para que nós possamos nos proteger das armadilhas do diabo. Mas você pode estar se perguntando novamente: como faço para resistir ao diabo? A primeira coisa que você deve ter em mente é que você deve buscar obediência a Deus. Se você sente que sua vida está sofrendo um ataque espiritual e tudo que você faz está dando errado, é necessário que você reflita e analise sua vida. Se você está realmente buscando em Deus as bases das decisões que você toma. Comece a orar e buscar em Deus, meditando na palavra diariamente. Veja, meus queridos, o diabo ele não quer que você busque a Deus. E ele vai criar armadilhas para que você deixe de buscar a Deus. Ele vai criar armadilhas para que você deixe de meditar na sua palavra. Ele vai criar distrações para que você perca o foco. Porque dessa maneira ele conseguirá que você não saia mais desse buraco. Essa é a única maneira que ele tem para continuar agindo na sua vida. Quanto mais distantes nós estamos da presença de Deus, nós abrimos a porta para que o inimigo trabalhe nas nossas vidas. A partir
Daí começamos a dar vazão aos nossos desejos pecaminosos. Desejos estes, meus queridos, que nos afundarão e vão trazer grandes problemas para as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, existe uma rebelião na nossa carne. Ela nos faz desejar sempre o que vai de encontro à vontade do Senhor. Ou melhor dizendo, que vai contra a vontade de Deus. E que nos faz não querer nada com o que é espiritual. Por causa dessas distrações, nós começamos a ter preguiça para ler a Bíblia, para orar e até para ir para a igreja. Nós percebemos então que devemos lutar contra isso, alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Vejamos o aviso que o apóstolo Paulo ele nos dá lá em Romanos 8, no 5 e no 6. Está escrito assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vejam como é importante não cedermos aos desejos da nossa carne, porque se nós nos firmarmos nisso, ou seja, se nós cedermos aos desejos da nossa carne, nós estamos dando um lugar para o inimigo da nossa alma. Nós não podemos obedecer a Deus em apenas algumas áreas da nossa vida. O desejo de Deus é que nós tenhamos total obediência a Ele. Isso significa que nós devemos ser constantes em segui-lo, mostrando assim ao diabo que somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos entender, meus queridos, que a nossa existência não é resultado do nosso próprio esforço, mas sim da permissão de Deus. Você não acordou hoje de manhã pela sua própria vontade, mas sim porque Deus permitiu que você acordasse. Muitas pessoas foram dormir ontem à noite e não levantaram hoje de manhã. Sabe por quê? Porque não temos nenhum controle sobre o que acontece, nem sobre as nossas vidas, nem sobre qualquer evento nesse planeta. Portanto, nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a autoridade que Deus nos dá para lutarmos contra o mal, ela vem única e exclusivamente de uma vida de comunhão com o nosso Deus. Essa comunhão é exatamente o que o nosso inimigo quer que percamos. A Bíblia nos conta que o diabo enganou Eva para que ela comesse da fruta proibida, porque isso faria com que ela perdesse a comunhão com Deus. E isso fez com que ela também perdesse a autoridade que ela tinha recebido de Deus. Da mesma forma, o nosso inimigo, ele quer que você desconheça o poder que existe dentro de você. Tem muitas pessoas que até estão com Deus, mas o inimigo ele cega o entendimento delas. Existem outras pessoas também que não têm nenhum tipo de comunhão com Deus e, como resultado, elas são facilmente manipuladas pelo inimigo e elas sofrem terríveis consequências por causa disso. Existe uma história muito interessante na Bíblia, meus queridos, que prova que o diabo e seus demônios, eles não querem que você saiba o poder que você tem quando anda em obediência a Deus. Lá no livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo muitos milagres. E um certo grupo de pessoas decidiu imitá-lo, fazer a mesma coisa. Nós não podemos esquecer, meus queridos, que Paulo ele andava em obediência total a Deus. Isso lhe garantia poder e autoridade sobre os demônios. Mas esse grupo de pessoas ignorava que a obediência ao Senhor era a chave para esse poder. E isso trouxe sérios problemas para eles. Vamos ver o que está escrito lá em Atos, no 19, do 14 ao 16. Está escrito o seguinte: e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Responderam, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Portanto, meus queridos, essas pessoas elas tentaram expulsar demônios sem nenhuma autoridade para fazer isso. O Espírito disse que sabia quem era Jesus e sabia quem era Paulo, porque eles andavam em obediência a Deus. Mas aqueles homens, obviamente, eles não viviam da mesma forma. E por eles não andarem em obediência a Deus, eles tiveram muitos problemas. Em tentarem ser o que eles não eram, né? Eles tentaram ser o que não eram, e eles tiveram face a face com o mal. O espírito maligno rasgou as roupas deles, agrediu eles, machucou eles. Eles tiveram de fugir de lá para não acontecer algo pior com eles.
Meus queridos, nós não devemos entrar em batalha sem conhecimento espiritual, sem fé, sem ter comunhão com Deus. Porque certamente nós vamos sair derrotados. Nós devemos conhecer nosso inimigo. Porque em vários momentos nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós usamos a autoridade que Deus nos dá de forma positiva, ou nós vamos ter que aceitar o trabalhar do inimigo nas nossas vidas. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para que você memorize o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 7, perdão, de novo, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, o segredo está na obediência. O próprio Senhor Jesus, ele disse que quando obedecemos suas palavras, ele permanece em nós e ouve as nossas orações. Nós temos que entender que nós pertencemos ao Senhor e ele cuida de nós. Nós não podemos ser amigos do mundo, amém? Nós devemos viver em obediência. Para concluir esse vídeo, meus queridos, eu quero compartilhar o salmo que vocês devem manter sempre em seus corações. E vocês têm que declarar esse salmo toda vez que vocês sentirem medo do inimigo, ou que vocês sentirem que estão debaixo de um ataque espiritual na vida de vocês. É o Salmo 3. E nós vamos ler do 1 ao 6. Está escrito o seguinte: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Meus queridos, eu espero do fundo do meu coração que vocês leiam, entendam e orem este salmo em suas orações diárias. Acredite, meus queridos, Deus é com vocês. É Ele quem protege vocês, é Ele quem dá libertação de todo o mal para cada um de vocês. Comecem a buscar a presença de Deus a partir de hoje, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse mundo maravilhoso de Deus. Como dizia o saudoso pastor Moabel, Deus os abençoe.